Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, eu tava sumido e infelizmente não tinha muito o que fazer. A gente tava procurando algumas coisas diferentes pro canal também e tentar achar um nicho, alguma coisa bacana. Mas a gente viu que a gente faz de tudo, então a gente decidiu trazer um trabalhinho aí também bem legal. Olha só o que eu achei, essa Betty Boop de um rapaz que revende aqui numa banca. Eu achei ela bem legal, muito bonita, inclusive ele guardou ela pra mim. E quando eu fui ver, ela tinha algumas manchas, um pouquinho de sujeira por causa do tempo. E então eu decidi pegar e restaurar. Para começo de história, né, sempre aquela limpezinha básica. Eu gosto de usar uma escovinha de dente, eu gosto de amolecer ela bastante na água quente primeiro, para depois começar a usar, porque daí as cerdas ficam um pouco mais molinhas e aí então não estraga a peça, então fica bem mais legal de poder estar mexendo. Aí eu comecei com a limpeza, né, podendo passar com um pouquinho de água e detergente neutro, para que possa tirar todas as impurezas que tiverem ali. E aí sempre é bom a gente estar utilizando com um pouquinho de detergente, não com sabão, porque o sabão às vezes fica um pouco de resíduo, tá? E aí acaba na hora que você vai pintar, às vezes a tinta não pega. Então depois da limpeza aí, já vim secando ela, deixando ela bem mais bonitinha. E aí a gente vai para a parte da limpeza total. A borracha, para quem não sabe, a borracha ajuda a tirar aquelas manchinhas pretas de quando encosta em alguma outra coisa, assim, vai tirando essas manchinhas. Ela tava com bastante mancha nas pernas e também na cabeça. Algumas outras no vestido ali, que eu tive que tentar tirar e tinha uma outra manchinha mais preta. Aí eu peguei o estiletezinho plástico, para não pegar o de ferro e machucar, ou seja, né, ferir a própria imagem. Eu fui passando ali para conseguir tirar. Vem a nossa querida base acrílica, né, que a gente precisa retocar essa pintura. Eu optei por pintar apenas as partes ali que vão ficar mais visíveis, que seriam brancas, e também para correção das pernas, que eu achei que as pernas estavam bem feias. Essa parte aí, que seria um voar dela, sei lá, ele é cheio de furinhos, e aí então eu decidi tapar esses furinhos para evitar de ficar pegando poeira, sujeira, essas coisinhas. E a base acrílica ela é muito boa para isso, então a gente consegue tá tapando um pouco mais desses buracos e vai fechando, vai ficando bem mais bonito. A base acrílica eu gosto muito de diluir ela bastante, deixar ela bem líquida, porque daí na hora que você passa com o pincel, evita de você ficar com aquelas marcas do pincel. Geralmente o pessoal dilui muito a tinta, eu diluo um pouco também, mas eu acho que a base total é a própria base acrílica. Tá? Então se você vem diluindo, eu acho bem bacana. Essa peça aí, na verdade, quando eu peguei ela, eu pensei, nossa, dá para restaurar. Na verdade nem precisava restaurar, era só dar uma melhorada na pintura, né? Fazer algumas correções ali na pintura também. Dá para ver ali que eu tô tapando um pouquinho mais do que estava mal pintado. Essa parte das pernas principalmente estava muito feio mesmo. Ela tem as demarcações ali da perna, do sapato, do vestido, e estava bem feio. Inclusive no meio das pernas ali passa uma parte do vestido e não estava aparecendo. Então eu decidi dar uma pintadinha melhor ali e poder fazer uma coisa legal. Até porque às vezes a gente acha algumas peças, algumas coisas na rua assim, e a gente vai criando algumas coisas. Esse tempo mesmo eu achei uma Barbie toda mordida na rua, tava mordida no braço esquerdo, na perna, já nem tinha mais mão, coitada. E aí eu olhei pra cara dela e falei assim, nossa, dá pra fazer um Cavaleiro do Zodíaco daqui. Não, sem brincadeira, deu pra fazer mesmo. Eu fiz a Pets de sereia. Pra quem não viu ainda, pode olhar lá no meu Instagram, tá? @DJWillie, WILLYE, Munhoz, com Z. E aí vocês vão dar uma olhadinha até ela lá. Ficou coisa mais linda, tá? Muito bonitinho. Eu fiz a armadura toda de biscuit, então ficou bem legal. Voltando aí para nossa peça, então estou fazendo uma correção ali no rosto, tá? A parte dos cabelos estava bem feio, a parte da pintura dos cabelos estava bem feio. Aí eu já venho com um tom de pele. Eu gosto de usar o amarelo pele direto, porque dependendo for o tom de pele, né? Porque às vezes a gente tem que misturar com alguma coisa. Mas esse tom de pele que eu tenho aí, eu acabei misturando ele com um pouquinho de amarelo, para deixar ele um pouquinho mais natural. Em alguns casos é necessário misturar com um laranja ou até mesmo com um marrom. Eu prefiro usar mais o ocre. Esse que eu usei foi um amarelo cádmio,
tá? Que tá misturado com essa tinta tom de pele, que ela deixa um pouquinho mais viva. Ela fica clarinha, normal, como tom de pele, mas ela dá um pouquinho mais de tonalidade, então, ou seja, parece um pouquinho mais a pele natural mesmo. Aí eu fui corrigindo a parte ali, principalmente do busto dela, que a tinta do vestido estava passando os seios, e aí então decidi melhorar. Nessa parte da bochecha ela estava com alguns arranhões, e aí eu consegui ir passando aos pouquinhos para tapar esses arranhões, não deixar marcação nenhuma de arranhão. A sobrancelha estava bem torta, então eu dei uma consertada também. Os cílios dela estava muito grande para a própria Betty Boop em si. E aí então decidi, falei assim, não, vou pintar isso aqui, vou melhorar, depois eu faço de novo. A gente faz os cílios dela que são mais grossinhos, fica mais bonitinho. Nessa parte atrás aí do pescoço, não tinha demarcação do cabelo, tava bem feinho também. Pra quem vê no início do vídeo lá vai ver que realmente a peça tava com uma demarcação muito feia. Então deu para corrigir a parte das pernas ali, aí eu consegui demarcar onde era o sapato e também a tinta. O que ficou bem mais interessante, porque dá para você ver onde está dividindo ali a tinta não, desculpa, a perna do sapato, então fica bem mais legal. E você? Aí você faz alguma coisa na sua casa, pega alguma peça para customizar, para melhorar. Eu aqui tenho muita peça que eu customizei. Tem algumas coisas que eu fiz, tem, por exemplo, um coringa que eu fiz todo de biscuit, Gente, o barulho aqui em casa é demais. Se vocês escutarem o barulho da moto que passou aqui, é normal, tá? A gente mora bem na rua mesmo. Eu tô quase na janela aqui que dá de frente pra rua. Então, vamos lá. Eu fiz uma She-Ra também com uma Barbie. Transformei ela numa She-Ra. Claro que eu tive que refazer o olho, a boca, né? Os detalhes da roupa, tudo eu fiz em biscuit. Então, ficou bem legal também, bem bacana. Futuramente vocês vão ver. Ó, aí eu tô passando já o branco, a tinta branca, tá? No boá dela, que é pra gente tapar um pouquinho mais os buraquinhos que ficaram e já dar a cor final, que é esse branco mesmo, que eu achei lindo. Algumas imagens que eu vi da Betty Boop geralmente ela tá com boá preto ou com boás coloridos. Eu achei legal na peça tá branco, porque deu um destaque legal pra ela. E aí então foi bem melhor manter o branco pra... dar esse destaque, deixar uma coisa mais bonita. E o vestido eu tava pensando o que eu ia fazer, se eu ia pintar ele ainda de vermelho, se eu ia só retocar, o que eu ia fazer. E eu disse, não, quer saber? Vamos pensar numa coisa diferente. Aí acabei comprando um negocinho ali que mais pra frente aí vocês vão ver. Tá bem legal também. Ainda falando um pouco mais sobre customização, algumas coisas, às vezes eu acho muita pelúcia que vem com aquelas coisinhas eletrônicas dentro lá, as falácias, negócio tudo, é a única coisa que eu não sei arrumar. Já peguei um monte de coisa para tentar arrumar e não adianta, não consigo. Já tem umas peças ali até que eu acho que eu vou doar, vou dar algumas coisas porque realmente eu não consegui arrumar. Mas demais brinquedos assim, algumas coisas que a gente ganha. Essa semana mesmo a gente ganhou um Batman que eu já customizei ele. Então, customizei não, tô começando a customizar ele. Ganhei um Bart Simpson de pelúcia. Já customizei os olhos dele que estava apagado. Um Garfield também. Muito lindinho o Garfield. Já customizei o rosto dele que estava todo arranhado, já com a tintura caída. E mais pra frente eu mostro também, que a gente vai gravar algumas coisas nos estúdios aqui, aí vocês vão ver as imagens. Eu pretendo gravar um vídeo também mostrando tudo que a gente tem. Bom, nessa parte do vestido aí, então, como eu tinha falado, eu tinha pensado se ia pintar mesmo de vermelho ou não. Como eu comprei o negocinho para colocar nela aí, nesse vestido, que eu queria dar um destaque a mais no vestido, eu peguei a tinta vinho. Eu gosto muito da tonalidade de vinho, tudo que é um vermelho escuro assim, eu acho muito legal. Então eu decidi ir pintando essa parte de vinho e também já corrigindo a parte da pintura da base ali onde ela está em pé. Essa base ela não estava com demarcação não, então tinha parte da cor da base subindo no sapato. Então eu já aproveitei para fazer a demarcação. Aí no meio vocês estão vendo, eu já estou fazendo o desenho do vestido também, que passa ali no meio da perna, que na outra estava totalmente feio. Então ali tendo o maior cuidado possível para deixar bonitinho, retinho, certinho. Ó, o desenho da perna, essa parte aí que é a parte chata. E esse meu pincel aí, ele acabou espanando a ponta dele, ficou uma bagaceirice só. Nossa, tá incrível. Quando você vai passar, parece uma vassoura passando um negócio, o negócio não funciona direito.
Mas eu fui tentando, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou trocar de pincel ali, que eu já tava mais pra lá do que pra cá de raiva. Então aí eu já troquei de pincel, eu já tava com outro pincel. Aí então eu consegui fazendo esses contornos, pra deixar um pouquinho mais legal. Essa Betty Boop, assim, eu tava olhando ela aqui, ela é uma peça bem antiga, ela é dos anos 80. E aí eu tava olhando, eu disse, nossa, me dá um pouquinho de vida pra essa coitada aqui, seria até que interessante, né? Então, nada melhor do que fazer uma pintura bacana. Eu tive um chaveiro da Betty Boop há muitos anos atrás, mas desde que minha mãe faleceu, que o pessoal deu de mão um monte de coisa que tava dentro dos armários, as coisas dela lá, e eu acabei não achando mais essa Betty Boop. Inclusive, tem um boneco Falcon de 94 que eu tinha, que ele estava guardado numa caixinha em casa, porque ele tinha arrebentado a articulação. Então, se alguém souber, quem tenha, que queira doar alguma coisa até para restauração, eu restauro ele todinho. Faço parte de alguns grupos aí que o pessoal tem peças, essas coisas. Então é legal da gente fazer uma customização, fazer um negócio bacana. Eu até ganhei um outro Falcon aqui. Não é o que eu tinha, né? O que eu quero rever, mas tá ali, tá bem cuidado. Inclusive eu coloquei o capacete do antigo que eu tinha. Tem uma roupinha ainda do antigo. E vamos esperar, vamos ver se a gente acha por aí, vai ver o que acontece. Bom, pessoal, aí eu já tô dando o acabamento com a primeira demão de tinta, tá? Eu tive o maior cuidado ali, principalmente com essa partezinha de baixo do vestido, porque ela tem um relevo ali, e aí para não ficar aparecendo muito a marca do pincel, eu fui passando o pincel todinho, deixei a tinta até um pouquinho mais grossa, nessa parte dos braços também, deixei um pouquinho mais grossa, porque depois eu venho com uma segunda demão, geralmente na segunda demão eu gosto de diluir mais a tinta com água, porque você acaba desmanchando aquela linha que você deixou do pincel e deixando a pintura um pouco mais lisa. Essa parte das mãos aí também estava bem mal demarcada. Resina, né, gente? Resina, geralmente o pessoal faz assim quando é resina de fábrica, então joga a pintura de qualquer jeito. E aí então a gente tem que pegar e melhorar as peças. Essa parte de trás aí também estava bem arranhada, bem arranhada. No vídeo inicial ali, no comecinho não aparece, mas tava bem arranhada, tava bem feio. Eu acho que a única parte que não tava muito detonada era essa parte das laterais da base e a parte de trás e a parte de baixo, porque até a parte da frente dá pra ver que tá com uns quebradinhos já, uns arranhões. Eu tive que corrigir também, né? Então aproveitei já pra fazer um negocinho bacana. Essa parte do buá com o vestido eu já aproveitei para demarcar bonitinho, certinho, para evitar de ficar com alguma falha, alguma coisa, né? Esse microfone dela aí, ele tava até meio solto. Eu consegui jogar um pouquinho de cola ali dentro ali, eu joguei cola PVA mesmo, não foi nem super bonder, então ficou melhor. Aí a gente já vai para segunda demão. Como vocês estão vendo, a tinta ela tá bem mais úmida. Vocês vão ver que a tinta ela vai ficar cada vez mais lisa, porque eu tô molhando ela tanto na tinta quanto na água. Nessa parte da segunda demão aí é necessário. Aí, infelizmente, a criatura, foi a primeira vez que vai gravar vídeo, né? Tira a imagem do centro do negócio, aí depois que se toca, a imagem tá fora. Olha só. Retardado. Não, voltou. Pode ver. A tinta tá passando, tá bem lisinha, porque eu vou passando ela com água. Então, realmente, aquela listra que fica do pincel da primeira demão, ela vai desmanchando com a tinta. Só não pode esfregar muito. Se esfregar muito, o negócio vai acabar arrancando toda a tinta que estava ali, e aí você não vai conseguir fazer um negócio bacana, tá? Essa partezinha aí é chata de fazer, porque como é a segunda demão, se você errar e acabar pegando ali nas partes que você já demarcou, como branco, alguma outra coisa assim, já vai ficando pior ainda, né? Então ele já sabe que o negócio é mais complicado. Bem demarcadinho. E ainda ali eu, sem querer, encostei o pincel no negócio do mesmo jeito, mas depois dei uma corrigidinha para melhorar. Galera, deixa eu falar um negócio. A gente tava bem fora assim do canal, não tava gravando muita coisa aqui desde dezembro, foi pouco conteúdo que a gente colocou, porque a gente acabou investindo em confeitaria. Eu sou confeiteiro, tá? Já me formei e tudo, e então pra gente
cansou, na verdade, de trabalhar para os outros, sabe? Então a gente decidiu que, vamos montar uma confeitaria, vamos vender nossos bolos e tudo mais. E sabe o que foi o mais bacana? Foi a aceitação do pessoal. Porque além das encomendas que a gente faz, tudo, a gente ainda tá vendendo bolo na rua. Então a gente criou alguns sabores, umas coisas aqui que ficaram bem legais. Quem quiser seguir lá, tá? Chef, com 2 Fs, o Willy Munhoz. Tá lá no Instagram, tem no Facebook também, eu posto algumas coisas, no Kawaii também, tá? E até no TikTok a gente colocou, no TikTok tá como Chatpop 986, você consegue acompanhar lá. Cara, tá assim, em 8 meses a gente já tinha batido 10 mil bolos vendidos, só de bolo de pote, então isso pra gente foi muito legal. E aí a gente fechou algumas parcerias já com alguns lugares, a gente tá conseguindo entrar pra vender, tipo bares, boates assim, que é bem legal. Então, nossa, pra gente tá sendo muito bacana. Então, um dos motivos maiores do nosso sumiço foi isso, tá? É porque a gente realmente tá trabalhando direto com a parte de produção de bolos aqui. A gente chega a tá fazendo em torno de 30, 40, às vezes 50 bolos de pote por dia. E a gente pega apenas um período da tarde, geralmente, pra gente fazer. De manhã a gente tenta dormir. E aí o Jonatas, ele gosta dessa parte de sair pra vender na rua. Então ele sai pra vender e nunca tem hora pra voltar. Às vezes ele volta 2h30, 3 horas, 4 horas da manhã. E aí a gente, quando vai ver, a gente vai dormir já 6, 7 horas da manhã. Então até acordar lá por meio-dia, 1 hora. Por isso que a gente tá bem sumido. Voltando à nossa peça então, essa parte aí é a parte do preto do cabelo que eu falei, ó. Dá pra ver ali que tem um relevozinho entre o cabelo e a testa dela. Ali eu procurei deixar um pouquinho desse relevo, tá? Não querer tapar ele inteiro, porque eu acho que ia tapar demais a testa dela. E pela imagem de referência que eu tinha pego, realmente ela tem uma testa bem mais larga. E eu pensei, se eu pintar isso aqui um pouquinho mais pra dentro, eu vou diminuir a testa dela. Então, já que a testa dela é larga, vamos manter nessa parte aqui. Então eu procurei, ó, manter a partezinha do relevo bem de leve, tá? E fui pintando com o preto aí já para demarcar todo o cabelo, tá? Geralmente eu gosto de pintar também os brincos ali que tá de amarelinho. Quando eu vou passar algum dourado, alguma coisa, eu gosto de passar o preto para poder dar uma corzinha. Mas como o brinco dela é amarelo, eu pensei assim, se eu for passar o preto e depois for passar o dourado ou metálico, alguma coisa, vai ficar meio estranho, vai ficar muito escuro. E o dourado que eu tenho aqui é um dourado bem escuro, vocês vão ver depois que ele é bem escuro. Então eu decidi fazer o seguinte, eu peguei o próprio pincel, depois passei só um douradinho em cima do brinco para não deixar tão escuro e foi. Ficou bem legal, achei bem bacana. Ó, essa parte aí também eu já tô diluindo um pouco da tinta preta com água, tá? Para poder deixar um pouquinho mais liso. Pode ver que mal fica a demarcação do pincel. Então bem legal. Se eu colocar essa imagem no meio, né? Ó, pode ver que quase não fica a marca do pincel, ó. Isso é bem bacana. E outra, tem que ter um pincel fino, pincel bom, bacana para se fazer. O Jonatas me deu aqui um conjunto de pincéis que parte deles são cerdas naturais, outra parte são cerdas sintéticas. O sintético, o único ruim dele é porque eu acho que ele não espalha muito bem a tinta. Já no cerdas naturais, ele acaba espalhando um pouco melhor a tinta, mas ele demarca demais a tinta, ele fica aparecendo as listas da tinta. Então é meio ruinzinho. Por isso que essa técnica de ir molhando com água aos pouquinhos e espalhando bem, deixa a peça um pouquinho mais lisa. Bom, aí eu já comecei a pintar a parte do microfone, que eu achei que deveria pintar porque, como eu falei, parte da base ali, da cor da base, ó, tava em cima das cores da peça em si, ó. Aí dá pra fazer um contorninho legal, ó, pinta bonitinho. Aí a gente vem pintando aqui esse ferrinho que tava torto, coitado. Esse ferrinho a gente vem pintando. Vou passando o preto depois ali também na parte de cima até embaixo, porque é sempre bom você distribuir bem a tinta. E aí começa já com a parte do microfone. Que coisinha chatinha de fazer. Você vai tentando colocar fresta por fresta ali. Eu disse, não, essa parte do preto eu preciso caprichar, porque depois a gente vai colocar uma outra cor em cima aqui. E aí precisa deixar caprichadinho. Então procurei passar bastante. Já na primeira demão eu já fui diluindo com um pouco de água, para poder ir pegando bem nesses vãos, nessas frestas, né, como ficando. Então, para ficar melhor. A parte da cabeça ali já estava secando, poucos pontos apenas com água ali que fica um pouquinho mais aparente. Ó, as partes que estão mais aparentes assim são partes que estão molhadas. Aí
Aí já tava mais seco, eu fui dando a segunda demão do cabelo. Aí, ó, foi que eu melhorei a parte dos relevos, ó. Sem tapar muito a cabeça dela. Somente nas partes ali que eu achava que era interessante deixar o cabelo um pouquinho mais reforçado. Mas não passei dos relevos. E insisti em usar o pincel que tava ruim. Olha só. Dá pra ver que o pincel tá sem ponta. Mas como a gente é insistente, né? Ó, a parte da sobrancelha eu demarquei certinho, bonitinho. Porque a Betty Boop ela tem uma sobrancelha bem diferenciada. Ela começa alta e depois ela cai. Diferente das outras, né? Que ela começa embaixo e sobe. Faz um arco. A dela não, a dela faz tipo um S. Essa parte dos cílios aí, eu procurei respeitar a demarcação que tava já dos cílios dela, tá? Então eu procurei não passar da onde tava. Só que o tamanho que tava, ela tava muito grande. Então fui diminuindo, colocando os cílios um pouquinho menores, porém mais demarcados, como na imagem de referência que eu tinha. A parte do olho ali, já dei um contorninho a mais, para deixar lá com o olho mais delineado, mais bonitinho, ó. Que tinha partes ali que tava sem a tinta, ó. Já fui demarcando, deixando bonitinho. De novo os cílios, já usando a demarcação que tinha na peça. Na verdade eram uns relevos, tá? Uns relevos que tinha ali que a gente vai acompanhando e vai colocando. Aí a parte dos olhos, que tava bem arranhadinho também, pra dar uma melhorada. Aí, sobrancelha. Ó, a primeira parte que eu fiz com a sobrancelha foi fazer apenas a lista de demarcação. Depois eu peguei o pincel e vim fazendo o desenho certinho na sobrancelha, principalmente nas pontas dela ali, que as pontas são um pouquinho mais grossinhas, ó. Dá pra ver que as pontas ficaram mais grossinhas. Essa tinta aí eu não mostrei, mas é uma tinta metálica verde, de uma marca que eu gosto pra caramba. Vou fazer publi aqui, mas é porque realmente eu gosto da marca. Cara, é uma das melhores tintas que eu já usei, das melhores mesmo, tá? O pessoal gosta muito de usar acrylex e tudo mais. Essa tinta aqui, deixa eu até ver o nome dela aqui que eu até me esqueci. Pera aí, vamos se distanciar, pera aí. Decorfix. Decorfix é muito boa, muito boa. Essa parte metálica dela, então, quanto mais você esfrega o metal, mais ele pega. Então, ou seja, não precisa você ficar dando várias demãos, dependendo do tipo de peça que você vai pintar. Se for uma coisa um pouco mais transparente, precisa mais demãos. Mas quando é uma peça assim, ó, uma passada só que você esfregue bem o metal pega. Ali eu já tinha usado tanto o verde quanto o prata. O legal de usar, eu gosto de usar assim tons de azul, de verde nos olhos, porque deixa um pouco mais vivo os olhos. Pode ver que dá um brilho natural, ó. Não precisa você ficar colocando ponto branco. Daí eu já vim e pintei a boca, tá? A boca eu pintei também com a Decorfix, que é o rosa, na verdade é vermelho beijo, que tá escrito lá, mas ela fica com uma tonalidade meia rosada. Eu misturei com um pouquinho de vermelho, da PVA normal, só para deixar um pouquinho mais escuro e fechou. Essa parte da frente que estava arranhadinha, eu vim passando aqui o pincel para demarcar a parte do nome dela, onde estava arranhado no nome ali também arrumei. Esse é o meu dourado, eu falei que ele é muito escuro, ó, então prefiro passar apenas uma camada dele, ó, e esfregar bem, para não tirar aquele fundo clarinho do próprio brinco. Olha que legal. Você pode ir passando com calma. Ele não tira o fundo amarelo. Para quem quer deixar um dourado mais marcante, passa o fundo preto primeiro, tá? Isso é legal. Cola branca, tá? Pra gente fazer o detalhe que eu falei pra vocês do vestido, que eu queria muito fazer. Geralmente eu gosto de usar cola branca também para fazer como se fosse uma resina, uma base em cima, assim, sabe, para evitar de ficar arranhando, estragando, e dar um semi-brilho na peça também, que eu acho muito bonito. Não é esse caso aí. Eu decidi fazer no vestido uma coisa diferente, tá? Que eu acho que ia chamar um pouquinho mais de atenção, ia deixar um pouquinho mais legal. Então eu fui pegando ali, ó, o glitter vermelho, tom de vinho, e joguei no vestido. Olha que legal. Passando a cola e jogando o glitter vermelho.
parte de trás também. Eu só não passei nas luvas, porque geralmente as luvas são de malha, né? Então não ficaria legal colocar o brilho nas luvas. Eu acho que o destaque melhor seria no vestido. Então, aí ó, joguei todo no vestido, tá? Não poupei, joguei bastante glitter mesmo para deixar bem marcado. Já vim passando a escovinha para dar uma limpada, para evitar de grudar alguma coisa. Tem algumas áreas ali que ficaram, mas tá aí a nossa peça final, ó. Nossa Betty Boop pintada, bonitinha. Os arranhões que tinha ali praticamente saiu tudo. Acho que ficou uma demarcaçãozinha ali só, mas foi mancha de tinta do meu dedo, tá? Acabou ficando aí, depois eu limpei. Mas essa é a nossa peça. E gente, é isso. Obrigado por tudo e até a próxima.